Ô, vocês estão bom? Eu tô bom, muito bem. A live prometida pelo Rafael e pela Áurea acontecerá aqui no meu Instagram, juntos com o Dr. Mariel. Tô só fazendo a abertura e farei o convite aqui para ele, para que eles possam trazer aos senhores a visão e o entendimento deles do que ocorreu na última reunião, onde foi lida as duas denúncias. Na verdade, eles colocaram uma outra lá também. E a respeito disso que eles estarão conversando aqui hoje. A live é com eles, eu passo só para poder estar chamando o Dr. Mariel. Grande abraço. Mariel. Entrar ao vivo com o Mariel. Vamos ver se vai dar certo. Vai ter problema de novo. Fala, Fala, meu Mariel. amigo, tudo Como é bem? que você tá? Saudade de você tá bom? Tá bom, bom Então, também. então tá, joia. Bom, hoje eu vou sair de cena e vou deixar você aqui nesse diálogo com o Rafael e com a Áurea, que foram as duas pessoas que, junto com você, fizeram os pedidos de cassação. Peço mais uma vez que esclareça a população mapense acerca do fato ocorrido, tá bom? Joia, vamos lá. Grande abraço, fica com Deus. Bom dia, doutor Mariel. Bom dia, Bom Mariel. dia, Áurea, bom dia, Rafael, tudo bem? Tudo jóia? Mais ou menos, né? Essa Guapé aí cada vez nos surpreende mais. E não tá até muita surpresa mais, não. É, até que a gente não está surpreendendo mais não, né? Ah, Acaba acontecendo uma surpresa que a gente quem não esperava, mas quando você começa a aprofundar no assunto, você vai entendendo as coisas e vai piorando. Mas pelo amor de Deus, cada vez a coisa aparece uma coisa pior que a outra. Agora, dessa vez, parece que eles não abriram, né, o processo de cassação. Não aceitaram. Na verdade, eles leram primeiro que a aula tinha entrado, né? E depois uma vereadora interrompeu lá, falando que achava até desnecessárias as leituras, que estava sobrecarregando os trabalhos da casa, e muito me estranho, porque até como que eu vou falar a palavra, no programa na programação, né, da reunião de segunda, estava com ausência de projetos, então não sei o que iria atrapalhar eles, talvez queria ir embora mais cedo, algo assim, mas alegando, sabe, que isso é politicagem, que as denúncias foram feitas por pré-candidatos. Mas eu confesso que quando eu procurei para a gente estar fazendo junto, foi porque eu esperava de vir de algum deles lá que está representando nós, né? Que tinha que partir deles, um descaso deles com a população. Como eu vi que não veio deles, eu falei, vou tomar iniciativa. E, de fato, esperava que eles, pelo menos, iam aceitar, né? Para que eles fizessem igual eles fez com a outra denúncia contra o prefeito que está preso hoje, mas dessa vez nem a denúncia eles não aceitaram. é estranha, né? Chama a nossa atenção, doutor Mariel, essa postura, quando a gente faz aí um paralelo, nós vamos, né, voltar lá atrás um pouquinho, quando a gente viu, através aí as manifestações que a população fez, buscando seus direitos, né, direito de inversão da balsa, onde a comunidade foi em peso àquela casa, reivindicar os seus direitos, e tantas outras vezes que tivemos lá presentes, né, no intuito de buscar melhorias, redução de impostos para os nossos munícipes, e vendo os trabalhos, né, vendo a Câmara, como o Rafael mesmo colocou, eles não tomaram nenhuma atitude diante desses últimos fatos acontecidos na nossa cidade. Esperávamos nós que pelo menos eles tivessem um pouquinho, né, de respeito com a população e que pelo menos aceitasse, né, esse nosso pedido, e que mesmo que ele não tivesse um segmento, mas que pelo menos não fosse colocado da maneira que foi, né, colocando como se fosse algo que não tivesse importância. E aí a gente volta, né, lá atrás também, e quando a gente viu que foi feito aí 2 processos de cassação,
inclusive um dia, outro no outro, e não houve preocupação nenhuma com relação a custos, com relação a escritórios bem renomados, com o gasto que foi usado, né, para esse fim. Por quê? Será que era porque o interesse era daqueles que ocupam as cadeiras? Né, o interesse era próprio? Porque toda vez que parece que nós levamos algo que é do interesse da população, como foi o projeto de lei, né, que foi revisado, agora a gente entra com um pedido de cassação, ou seja, qual é a função, então? Será que o que a gente está pedindo, quando se trata da população, isso causa, como foi a palavra mesmo? Vai sobrecarregar, vai dar um desgaste, né? Então, esse desgaste, esse colocar... Eu te pergunto, doutor, você, como funcionário de uma empresa, você é pago para fazer um trabalho. Aí seu patrão chega e pede para você fazer alguma coisa e você fala para ele que não, você não vai fazer porque você não quer se desgastar, você não quer ocupar o seu tempo, você tem outras prioridades. Espera aí, esse pessoal trabalha para representar os nossos interesses, o interesse da população. E não foi a maneira, né, Rafael, que a gente está vendo ele se colocando, né, nesse papel, né, de servidores da população. Gente, a gente, conforme eu falei logo no início, né, a gente se surpreende cada vez mais com o que acontece em Guapé. Eu costumava brincar com o Tiago, dizendo que Guapé é como se fosse Nárnia, né? É outro mundo, é outra realidade, porque a Câmara Municipal, quando chega um pedido de cassação, quer seja de vereador, quer seja de prefeito, de acordo com o Decreto-Lei 201/67, ela é obrigada, não é opcional, ela é obrigada a fazer a leitura da peça de acusação. Então, não, nós não vamos fazer essa leitura porque eu acho desnecessário. Já pensou se a gente tivesse que obedecer uma lei só porque a gente acha desnecessária? Ué, já que é assim, eu acho totalmente desnecessário que a população de Guapé continue pagando para atravessar nessa balsa. Eu acho desnecessário. Mas por que as pessoas ainda têm que obedecer essa lei? Porque elas têm que atravessar, né? Quem quer atravessar essa balsa não pode atravessar mais de 2 vezes, né? Quem é residente em Guapé tem que ir e voltar no mesmo dia, porque se tiver que voltar mais uma vez, tem que pagar. E é um preço alto. Eu acho isso desnecessário, mas todo mundo tem que obedecer, porque, infelizmente, é uma lei que passou pela Câmara e foi encaminhada pelo prefeito preso, né? Então, já pensou se a gente tivesse que escolher o que a gente obedece ou não? Obviamente, na minha avaliação, essa funcionária que disse isso, ela cometeu uma ilegalidade, né? Ela desobedeceu uma lei, ela incorreu em ato de improbidade administrativa, e se eu fosse vocês, noticiariam isso ao Ministério Público, porque lei é lei. Lei não se escolhe se obedece ou não. Tem que ler, sim, toda e qualquer peça de acusação que chegar aí na Câmara Municipal. Não é opcional. Agora, outra coisa. Foi feito por pré-candidatos. E daí? Pré-candidato deixou de ser cidadão? Você, Rafael, deixou de ser cidadão de Guapé? Você, não. Áurea, deixou de ser cidadã de Guapé? Não. É pré-candidato. E daí, se é pré-candidato? Não tem essa de colocar requisito, até mesmo porque, outra coisa, o Decreto-Lei 201 não coloca vírgula sobre quem é legítimo para fazer pedidos de cassação, né? Qualquer cidadão pode fazer pedido de cassação. Não tem uma vírgula depois disso. Qualquer cidadão pode fazer pedido de cassação, vírgula, exceto pré-candidatos. Não tem isso no Decreto-Lei 201. Então, por que eles estão usando isso como argumento para arquivar um pedido de cassação? Obviamente, usaram disso de argumento porque não tem outro argumento, né? Porque os 2 pedidos aí que foram apresentados, o primeiro em relação ao atual
prefeito, que era até então vice-prefeito, né? Foi áudios, né, da investigação do prefeito preso, demonstraram que ele fez uso de entorpecente dentro do carro oficial. Porque se fosse, por exemplo, na casa dele, num churrasco na casa dele, por mim, ele pode cheirar o quanto que ele quiser. Pode fazer uma carreira daqui até Belo Horizonte e ir cheirando aí na estrada, e ele cheira o quanto que ele quiser. Para mim, tanto faz, porque ele faz a vida particular dele. O grande problema é que isso aconteceu dentro de um carro oficial, né? Ele estava utilizando do carro oficial, ele usou o entorpecente dentro do carro oficial, e isso envolvendo o próprio trabalho de prefeito, né? Ele estava ali no exercício da sua função pública. E isso, obviamente, gente, tá? Qualquer cidadão de Guapé, com o mínimo de entendimento, sabendo só somar 1 mais 1, não precisa ser formado em direito, qualquer pessoa com um mínimo de entendimento percebe que isso é quebra de decoro parlamentar. Um chefe do Poder Executivo utilizando de entorpecente dentro de um carro oficial, isso faz com que a população de Guapé perca a confiança, a credibilidade no Poder Executivo, na política, né? E isso é muito nocivo para o sistema democrático, é nocivo para a população. Se você tem um chefe do Poder Executivo utilizando de entorpecente no exercício das suas funções de prefeito, qual o recado que isso é passado para os mais jovens? Para a população jovem de Guapé, os meninos aí de 16 anos que já votam, inclusive. Que é um completo absurdo. Isso teria que ter sido aberto um processo de cassação, sim, para investigar realmente o que aconteceu. Se não houve, o atual prefeito, né, o Evandro, ele teria total liberdade para provar que isso não aconteceu, mas não. Os atuais vereadores, né, atuando ali como despachantes dessa prefeitura que a gente está vendo aí, desse governo, que não tem diferença entre o Nelson e o Evandro, é esse governo aí, esse governo que tem que acabar, que é essa máfia que manipula as pessoas aí há tantos anos, isso aí tem que acabar, né? E aí a gente percebe que, em vez desses vereadores abrirem um processo de cassação para investigar, dar oportunidade até mesmo de defesa para quem foi acusado, porque, vamos lá, às vezes, né, as provas que foram produzidas aí pelo Ministério Público durante a investigação pode ter sido forjada, pode ter sido. E essa seria a oportunidade para o atual prefeito Evandro até mesmo se defender. Então não era nem questão de interesse de pré-candidatos, não era interesse da Áurea, não era interesse do Rafael, era interesse da população em primeiro lugar e interesse do próprio acusado, porque isso aí repercutiu na imprensa, né? A cidade inteira falou sobre isso aí, vários vídeos circularam nos WhatsApps, né? E negaram isso até mesmo para o acusado. Olha o nível que isso chegou, né? E o outro pedido aí, me refresca a memória, Áurea, qual que foi? Porque o primeiro foi em relação aos meninos venezuelanos, né? Que, de acordo com os vereadores, isso aí não é motivo para cassação, né? O prefeito, Nelson Lara, ele lotou, né, dentro da prefeitura, digamos, alguns amigos, né, amigos do prefeito, e que, a princípio, não prestavam serviço na prefeitura, né? Então, tudo indicava que eram funcionários fantasmas. E aí a comissão processante faz a investigação, chega ao final o relatório conclusivo pela cassação, e aí os vereadores acham que não é motivo para cassar, né? A maioria ali achou que não era motivo para cassar. E
o atual agora me refresca a memória, Áurea. Qual que foi o último aí? O pedido foi a respeito do lote. Ah, é verdade. É o imóvel. Esse imóvel, ele aparece também na investigação, né? Isso, isso. Pois é. Oh, E aí, nem investigar quiseram. Não, o motivo, né? A justificativa foi que eles não queriam ter gastos, que teriam gastos. Agora eles estão muito preocupados, né, com esses gastos, porque nós estamos aí praticamente finalizando aí 4 anos, né, Rafael? E nós não vimos partir da economia, que a Câmara estivesse preocupada com economizar diárias, né, que tivesse se preocupado com relação ao processo de cassação, porque aí, quando o interesse é da população, não, aí não pode cansar, não pode gastar, não pode perder tempo, isso vai nos desgastar. Mas quando o interesse partiu da necessidade, né, de se caçar um vereador que era o nosso representante, que estava lá lutando por justiça, por transparência, né, para que a população tivesse acesso, como teve, a tantas informações, praticamente 3 anos aí de investigação aí do GAECO. Aí, para isso, não foi poupado, não foi pensado em economia nenhuma, né? Se dispuseram tempo porque trabalhavam dia e noite, incansavelmente, caçando argumento, inventando uma justificativa para que pudesse, então, entrar com esse processo de cassação. E agora vem referir a mim, ao Rafael, como se nós estivéssemos fazendo da Câmara Municipal de Guapé um político? Não. Isso não é verdade. Porque por muitas e muitas vezes, cansada, depois de um dia trabalhado, eu sou mulher, trabalho, sei o quanto é difícil chegar no final do mês e pagar as contas, seja de água, de luz, de alimento, material escolar. São tantas as despesas que hoje cada cidadão de Guapé tem. E a pessoa que lá hoje senta, ocupa uma cadeira dentro daquela casa, teve sequer o respeito com a população quando votou para aumentar impostos, quando aplaudiu hoje um advogado que se encontra preso. E eu posso dizer, doutor Mariel, eu tenho conhecimento científico da minha área, qual eu sou formada, mas de leis eu não entendo. E eu esperava uma postura bem diferente dessa minha colega, uma pessoa extremamente que eu depositei total confiança, rezei, agradeci a Deus quando eu vi ela ocupando aquela cadeira, qual tinha sido retirada uma pessoa que estava lá representando o povo, e eu imaginei, essa mulher vai fazer jus do salário que ela vai receber, do cargo que ela vai ocupar. E de repente, o que a gente vê? Essa pessoa referindo a um pedido de cassação como se fosse um favor que ela estivesse fazendo, como se a Câmara estivesse fazendo um favor à população de buscar fiscalizar, de buscar esclarecer. Então, esse pedido feito por mim e pelo Rafael. Então, assim, extremamente estou triste e muito decepcionada de ver uma postura dessa. Eu não esperava por isso. Eu também não. Mariel, só recapitulando aí quando você começou a sua fala, voltando ao assunto que em Guapé as coisas acontecem assim, de forma que a gente não entende, sobre as balsas, nem é lei, viu? Isso aí foi um decreto feito pelo prefeito, enfiado goela abaixo aí na população, porque a lei, ela deixa muito claro que as pessoas que residem em Guapé, elas têm um passe livre ali. Não essa isenção de uma ida e uma volta. E hoje, por exemplo, se você for viajar com o seu carro com documento 2023, passando uma Brits, você passa. Acho que as exigências começam agora em setembro. Ali você não passa, você tem documento um ano em dia. Então, são coisas assim, que foram enviadas goela abaixo. E quando eles falam que esse pedido é para dificultar o trabalho da Câmara, que está chegando ao final do ano, que é politicagem e não sei o quê, eu não entendo, assim, tamanha hipocrisia deles, sabe? Que é uma Câmara que gastou aí nesses 4 anos mais de 1 milhão em diários, não vi ninguém deles preocupados.
Eles gastaram aí, como advogado pela Santa Casa, R$ 250 mil. Não vi ninguém Deus preocupado. Eu acho que, como você diz aquela vez, pela primeira vez na história do Brasil, eles entraram com 2 pedidos de cassação para uma única pessoa, e os gastos aí, não vi ninguém questionar esses gastos. Então, assim, é uma hipocrisia, assim, sem tamanho, sabe? E o que me deixa preocupado é que vários outros pré-candidatos aí, que se dizem independentes, até agora não manifestou nada em favor disso também, da população. Então, assim, não tem politicagem, não tem nada disso. Nós estamos fazendo o que eles deviam fazer. Nós esperávamos de verdade de sair de algum deles lá. Como nós viu que não saiu, nós foi atrás. A gente não pensou que a gente estava até ajudando, né, doutor Daniel? Que a partir do momento que a gente tivesse essa iniciativa, que eles fossem, né, vestir a camisa realmente do lado da população. E como você mesmo disse, não é que a gente está condenando, fazendo um pedido, nós estamos condenando alguém. Pelo contrário, nós entramos com um pedido no intuito de que a Câmara fizesse, né, o seu papel e esclarecesse para a população. Quem sabe não está errado, quem sabe essas informações não estão, né, não são concretas. Então, é esse o trabalho. Eles estão lá para nos representar. E, como o Rafael mesmo falou, a gente não observa, não estamos enxergando da parte deles nenhum interesse de assunto nenhum quando é referente aos interesses da população. Como foi colocado, mas o atual prefeito agora está muito preocupado em melhorar a gestão e tal. Mas qual foi a redução de impostos que foi feita? Que ele falou, não, eu assumi agora, então eu vou reduzir essa taxa que está sendo cobrada de forma indevida. Eu vou isentar, então, os moradores de Guapé com relação à balsa. Então, são essas iniciativas que nós estamos esperando. Porque obras financiadas, isso aí qualquer um pode fazer. O que a gente quer é algo que vai realmente impactar mesmo para a população. São obras necessárias? São. O asfalto é necessário? Mas a gente precisa que a casa seja organizada. Eu não entendo, diante de todos os fatos, de tudo que aconteceu dentro de Guapé, a Câmara sentir, colocar para a população da forma que foi colocado, que eles não querem se desgastar, eles não querem se preocupar com nada que está acontecendo na nossa cidade. Então, que representantes são esses? Pois é, e é importante lembrar a Câmara Municipal, que eles são vereadores até o dia 31 de dezembro de 2024, tá? O mandato deles não encerra agora quando começa a campanha, não. Então, eles continuam vereadores até dia 31 de dezembro de 2024. E se tivermos que apresentar mais 1, 2, 3, 4, quantos pedidos de cassação forem necessários, nós vamos apresentar. E eles vão ter que ler, porque é lei, não é opcional. Conforme eu disse no início, a gente não escolhe se a gente obedece ou não uma lei. E aí o Rafael bem lembrou que, de fato, essa questão da balsa nem é lei, né? É um decreto que o Nelson fez, que trouxe uma regulamentação que não era prevista na lei. E, de fato, Rafael, até explicando aqui juridicamente, nenhum decreto pode criar obrigação, criar deveres que já não estejam previstos na lei. Decreto não serve para isso. O decreto serve apenas para regulamentar, para organizar aquilo que está previsto numa lei, para dar um caráter operacional ao que está previsto numa lei. Decreto que cria obrigação que não está previsto em lei é um decreto que merece ser anulado, inclusive judicialmente. Agora, a gente está tentando isso aí via ação popular, né? Nós ajuizamos essa ação ainda está em tramitação, nós não conseguimos a liminar, que era o mais necessário, era o mais urgente, mas o juiz aí de Guapé, que também está em Boa Esperança, ele acha que não é tão urgente assim. Então, não nos deu a liminar. Nós estamos esperando aí que, ao final dessa ação popular, pelo menos esse decreto, ele tenha os seus efeitos suspensos. Porque, obviamente, é um decreto que não
ele extrapola a própria natureza do decreto, né? Ele cria a obrigação que não está previsto em lei. E conforme eu falei também no início, né? A gente se surpreende cada vez mais com o que acontece em Guapé, porque não é normal o que acontece em Guapé durante tantos anos, especialmente nessa atual gestão. Porque é muito estranho, eu realmente acho muito estranho, agora, aos 45 do segundo tempo, vereadores aparecerem com esse discurso em nome da eficiência, dos gastos públicos, né, da ética, porque foram 3 pedidos de cassação contra o Thiago e todos os 3 foram lidos. Dos 3 que foram lidos integralmente, dois tiveram as suas comissões processantes abertas, elas tramitaram de maneira concomitante, as duas tramitaram juntas, e a gente chegou ao final, o absurdo, né? Inclusive orientados pelo advogado contratado pela Câmara, que hoje, por coincidência, é o mesmo advogado do Nelson, né? Esse advogado orientou que, mesmo o Thiago sendo cassado num dia, ele deveria ser cassado novamente no outro. Então, nós tivemos aí uma pessoa, acho que não tem outro caso desse no Brasil, uma pessoa sendo cassada 2 vezes. Um mandato que foi cassado num dia, foi cassado no outro no mesmo dia. Foi cassado no outro dia. Então, realmente, era muito amor pelo Thiago. E eu estou muito feliz, porque isso ainda está em discussão judicial, né? E eu estou muito feliz de ver o Thiago, apesar disso tudo, lançando aí a sua pré-candidatura a prefeito. Já é candidatura mesmo? Já passou pela convenção? Como é que é? Ou ainda é pré-candidato? Já passou pela convenção, sim. Então, já é candidato, né? Já está registrada a candidatura. E eu É já isso? devo ter registrado, sim. Mas a Né? campanha ali começa Só, no dia 16. isso, só não pode pedir voto, mas já é candidato. Só para não falar que é pré-candidato, né? O Thiago já é candidato, a Áurea também já é candidata, né? A vice. A gente não está aqui fazendo campanha, né? A gente só está falando que já houve o registro da candidatura, não estamos aqui pedindo voto. Mas eu fico muito feliz de ver aí o Thiago enfrentando essas dificuldades, porque essa cassação dele ainda está em discussão judicial, né? E vamos em frente, conforme o Thiago mesmo diz, vamos retomar o controle, porque essa cidade está descontrolada. Descontrolada. E essa Câmara Municipal, é importante dizer também, Áurea e Rafael, que o executivo, quando ele se corrompe, ele nunca se corrompe sozinho. A Câmara Municipal está sempre junto, tá? Porque um executivo que tem uma Câmara Municipal que realmente fiscaliza, ele não se corrompe. Ou se for corrompido, ele é retirado do poder. Então, quando você vê um executivo, um escândalo do poder executivo, isso aí não é só em Guapé, né? Quando a gente vê um poder executivo com um escândalo de corrupção, você pode olhar para a Câmara e ver que ali tem vereadores, ou na maioria deles, né? Salvo raras exceções, mas na maioria deles, vereadores que foram coniventes, vereadores que apoiaram a corrupção, vereadores que fizeram vistas grossas para a corrupção. Podemos dizer que são cúmplices da corrupção. O executivo não se corrompe sozinho. A Câmara Municipal é tão culpada quanto, tão responsável quanto. E aí a gente precisa lembrar de quem foram votados lá em 2020, porque se forem reeleitos, essas pessoas vão continuar aí por mais 4 anos. E aí a pergunta que eu faço para a população de Guapé, vocês vão querer essa mesma Câmara por mais 4 anos? Espero que não. Eu, sinceramente, espero que não. Está na hora de mudar, está na hora de renovar, porque
Guapé não suporta mais tantos casos de corrupção como não é de hoje. Né? A gente sabe que não é de hoje. Já vem aí de gestões passadas. O atual prefeito que está preso aí, quanto tempo que ele já não foi prefeito, foi reeleito e está aí. Pelo amor de Deus, Guapé, vamos mudar. Né? Vamos agora, todo mundo, vamos conversar sobre política e vamos eleger bons candidatos. Né? Temos ótimos pré-candidatos, já candidatos aí, como o caso do Rafael, né, Rafael? Você é pré-candidato a vereador, é isso mesmo? Isso. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos, né? Vamos eleger bons candidatos, pessoas que têm projetos, pessoas que levantam realmente a bandeira da ética, da verdade, da justiça, da lealdade, do cuidado com a coisa pública. O Guapé tem que mudar. O Guapé tem um potencial turístico gigante, mas isso não é aproveitado. Potencial cultural, né, de Guapé é enorme. Por que a gente vê cidades próximas a Guapé desenvolvendo, como a gente vê Capitólio, vê outras aí próximas desenvolvendo, cidades que têm estrutura, né? Enquanto Guapé fica engatinhando, patinando. A gente tem aí prefeitos que fazem loteamentos e, conforme a investigação aponta, né, recebendo lote dentro desses loteamentos, sem investir na infraestrutura da cidade. Aí Guapé não desenvolve, Guapé não cresce, a população fica refém. O que mais me dói em Guapé, em ver Guapé, é isso, uma população refém de uma política de toma lá da cá, ganha cesta básica e coisas do tipo, fica barganhando o asfalto. Esse asfalto saiu aí, esse asfalto até Santo Antônio, finalmente saiu ou ainda não? Está em obras. Está em obras. Estão fazendo até a planagem no começo. Há quanto tempo que a população pede por esse asfalto aí? Isso aí há muitos anos. É igual você falou, Mariel, o prefeito só faz essas façanhas quando a Câmara é conveniente a ele, né? Porque, como viu aí nesses últimos anos, aí bastou um vereador fazer o trabalho dele, você já vai ver o rebuliço que aconteceu, né? Então, assim, eu de verdade espero que a população tenha despertado aí, com essas investigações e tudo, e agora vamos ver o que vai acontecer. Imagina, né, Rafael, se tivesse nome, simples, né? Só simples já estava bom. Se um conseguiu fazer, né, tantas coisas, né, esclareceu tanta população, teve coragem, teve atitude, porque eu acho que é disso que nós estamos precisando, né? Pessoas que realmente têm, primeiro, Deus, né, que seja o nosso guia, porque eu acho que Deus não está nessas barganhas, Deus não está nessas negociações, Deus não está em pessoas que não têm atitude de se colocar, pelo menos, no lugar do outro. E sentir e ver as dificuldades que o outro está passando. A partir do momento que a pessoa se coloca como representante, né, da população, como servidor público, ele está ali para servir aquela população, ele está ali para defender os direitos daquela população, então ele tem que ter uma outra postura, e não essa postura de tudo aconteceu diante dos meus olhos e eu finjo que eu não vi. Eu faço de conta que não aconteceu, porque eu não quero desagradar um ou agradar o outro. Então, isso não é postura de uma pessoa, de um representante, né, do serviço público. Eu acho que a pessoa que se dispõe a colocar como um representante da população, a primeira coisa que ele tem que se colocar é diante das necessidades dessa população. Ele tem que colocar lá naquele senhor que está lá na Volta Grande, lá no São José, lá no Santo Antônio, quais são as dificuldades que ele tem, quais são os anseios que essa população, quais foram os pedidos que essa população levou até aquela casa e que nós tivemos não. Nós tivemos porta fechada, nós fomos mandados, obrigados a calar a boca, quando não fomos, né, muitos de nós, expulsos daquela casa, sem direito a sequer manifestar. Nós não tínhamos o direito sequer de falar, de reivindicar os nossos direitos. Então, é muito triste, é lamentável
o que estamos vendo durante esses 4 anos, praticamente quase concluídos aí, posturas tão diferentes, parece até que eles não têm noção nenhuma das atribuições do cargo que ocupam. E outra coisa, Manuel, vamos, como se diz, ser justo, eles alegaram também que enquanto não tiver que eles não for julgado, condenado, que não tem como fazer uma cassação dele, mesmo ele lá preso, mesmo essa operação que teve aí de tamanho que todo mundo viu como foi, não sei quantas mil páginas, mas num passado aí recente eles cassaram, sem prova, sem nada. Eu lembro que no dia você ainda questionou, né, o presidente lá, vocês estão caçando um vereador aqui sem prova alguma, embasado em quê? Ele simplesmente riu e foi favorável. Então, assim, que tipo de justiça que é essa que eles tanto dizem lá, né? É lamentável mesmo que acontece aqui na cidade. É escandaloso o critério que eles têm utilizado para julgar duas situações que são idênticas. Ou melhor, nem são tão idênticas assim, porque no caso do Thiago, eles usaram um inquérito, né? A denunciante foi lá, fez uma notícia de fato, a notícia de fato gerou um inquérito, porque precisava ser investigado, e aí eles usaram isso, pegaram isso como fundamento para denunciar e cassar o mandato do Thiago. Sendo que no dia da cassação, o inquérito já tinha sido arquivado. Então, o que eles usaram para abrir o processo de cassação já não deveria nem ter sido utilizado para cassar. Mas no dia que eles votaram a cassação, já nem tinha mais inquérito, já tinha sido arquivado. Mas não. Vamos lá, vamos cassar o mandato do Thiago. Beleza. Aí agora nós temos um prefeito preso. Thiago não foi preso. Né? Vamos colocar isso em pratos limpos. Thiago nem preso foi. Então nós temos, de fato, aí uma investigação, um inquérito, ok? Que já, salvo engano, já virou uma ação penal, né? Já foi ofertada a denúncia e nós já estamos dentro de uma ação penal. É algo muito mais grave juridicamente falando, porque inquérito é mera investigação. A investigação ela pode realmente ser arquivada, não se chega a nenhuma prova, né? Não se consegue apurar ali o que realmente foi denunciado e é arquivado. Agora a gente já tem uma denúncia, né? Então já se iniciou uma ação penal, então a investigação levou a denúncia e aí dentro da denúncia vai se fazer toda a instrução criminal e se chega ao final a uma sentença. De fato, Nelson Alves Lara ainda não foi julgado e ele goza da presunção constitucional de inocência. Só que essa presunção de inocência que querem atribuir ao Nelson, com toda razão, isso foi negado ao Thiago. Porque o Thiago, ele foi tratado como culpado até que ele provasse o contrário. Agora não. Agora Evandro e Nelson são inocentes até que se prove o contrário. Então, é escandaloso os dois pesos e as duas medidas. E aí a gente vê que realmente não se está fazendo justiça. Porque se eles realmente quisessem justiça, se eles realmente quisessem fazer as coisas certas em Guapé, eles estariam agora utilizando o mesmo critério que usaram com o Thiago, estariam usando agora com o Nelson e estariam usando também com o Evandro. Gente, né? Mas eles não querem isso. É o que a população esperava. E assim, foi 4 vezes, né, denunciado e 3 pedidos de prisão preventiva. Uma prisão dentro da outra, né? Ainda que ele saia de habeas corpus com uma, ainda tem mais outras 2 que o manteriam lá. Então, agora, só para a gente encerrar e esclarecendo toda a população, que alguns entraram aqui depois. Não estamos aqui fazendo pedido de voto para ninguém, né? Embora vocês já sejam candidatos, ainda a campanha não começou. Eu sou pré-candidato a vereador aqui em Belo Horizonte. A minha candidatura, inclusive, ela acabou de ser registrada. Porque olha só como são as coisas. Até aproveitar aqui para falar. Não é só em Guapé que a gente sofre injustiça, não, tá? Vou falar isso aqui para vocês em primeira mão, que até então ninguém sabia o que estava acontecendo.
Mariel, você não vai falar que você é pré-candidato em Belo Horizonte, você não anunciou nada nas suas redes sociais, você não fala nada. Olha só o que aconteceu comigo aqui. Eu fui para o Partido Cidadania, né, Cidadania, não por opção. Eu fui porque era um acordo entre o candidato, que eu apoio aqui, que é o Gabriel Azevedo, e o presidente do Cidadania, que é o João Vitor Xavier, né? Que também tem o seu envolvimento com a Rádio Tatiaia, com a CNN. Então, era um acordo entre os dois. Eu estava no PRTB, mas na última semana do prazo de filiação, lá no início de abril, o PRTB passou para a mão de um político que é chamado, vocês devem conhecer, que é o Marcelo Aro, né? Que faz oposição ao Gabriel Azevedo aqui em Belo Horizonte. Né? Existe esse grupo político aqui que ambos são separados. E em razão do PRTB ter ido para a mão do Marcelo Aro, por causa da Nacional, que entregou o partido, o diretório municipal nas mãos do Marcelo Aro, todo o projeto que estava no PRTB migrou para o Cidadania. Isso lá no início de abril. Até então, né, nós estávamos ali aguardando que a nossa candidatura fosse registrada na convenção do Cidadania. E aí, há 2 semanas atrás, eu recebi a notícia de que o Cidadania não me daria legenda. Eu não poderia ser candidato em Belo Horizonte. Eu fiquei surpreso com a notícia, porque tudo estava acertado, né? Gabriel Azevedo, João Vitor Xavier, tudo acertado. Então, eu fiquei muito surpreso com essa notícia. Eu entrei em contato com o Gabriel Azevedo, que entrou em contato com o João Vitor Xavier, e a notícia que nós recebemos através do João Vitor Xavier é que se eu quisesse a legenda, eu teria que ajudar o Partido Cidadania, o João Vitor Xavier, no município que fica vizinho aqui a Belo Horizonte, que é chamado de Sabará. O que está acontecendo em Sabará? Eu recebi a notícia de várias irregularidades dentro da Câmara Municipal de Sabará. Obviamente, como cidadão, eu vou lá e peço acesso à informação, à prestação de contas de todos os vereadores de Sabará. Dentre esses vereadores, existe lá o candidato a prefeito de Sabará, que é o atual candidato da situação, né? O prefeito Léo Vander Borges, ele não pode se reeleger, já está no seu 2º mandato, então indicou para ser o seu candidato um vereador lá de Sabará. E a vice desse candidato também é vereadora, e essa vice, ela é do Cidadania, entende? Diante dessa situação, chegaram para mim, tiveram a cara de pau de chegar para mim e falar, olha, se você quiser ser candidato, você então tem que desistir dessa investigação em Sabará. Eu tinha que desistir de investigar a corrupção em Sabará se eu quisesse ser candidato em Belo Horizonte. Tiveram a cara de pau de chegar para mim e propor isso, essa ajuda. Eu teria que ajudá-los lá em Sabará. Diante disso, eu então falei para eles o seguinte, olha, está fora de cogitação. Porque você imagina, eu que faço tudo o que faço, independentemente de ser candidato ou não, né? Todas essas investigações que eu faço em Guapé, em Sabará, em Nova Lima, em São José da Lapa, em Ibirité, vários municípios eu faço isso. E tenho feito isso. Imagina se eu, agora, para ser candidato, eu tivesse que deixar de fazer o que eu sempre faço. Eles estavam me pedindo para ser quem eu sou. Me pediram para trair os meus princípios e valores. E eu falei com eles, isso está fora de cogitação, porque eu estaria me traindo, eu estaria traindo a Deus, eu estaria traindo a minha família, eu estaria traindo todas as pessoas que acreditam no meu trabalho e que veem no meu trabalho uma centelha de esperança no combate à corrupção.
Aí, como eles viram que eu fui intransigente em relação a isso, aí agora registraram a minha candidatura. Estou até aqui com os meus documentos, encerrando aqui a live, eu vou lá agora abrir a minha conta bancária. Olha só o absurdo no que acontece em Guapé, essa política que acontece em Guapé, lamentavelmente, não é só em Guapé. Lamentavelmente. O que acontece aí realmente me surpreende, porque é bem fora da realidade do que eu vejo em outros municípios. Mas é esse tipo de política, Rafael, Áurea, que a gente tem que combater. É esse tipo de política suja que a gente tem que se levantar. E eu oro a Deus que esse ano candidatos honestos sejam eleitos, porque a gente não aguenta mais, a população não aguenta mais isso. E eu não estou falando aqui só para pedir voto. Gente, ainda que não queiram votar em mim, não precisa. Eu não estou pedindo voto de ninguém aqui. A gente nem está em época de campanha, né? A gente nem está em época de campanha. O que eu estou colocando aqui é que, por causa disso que eles ofereceram para mim, eu estaria disposto até mesmo a não ser candidato. Porque ser candidato é uma consequência do nosso trabalho. É isso que eu quero encerrar dizendo para todos que estão nos assistindo aqui. Rafael, Áurea, ser candidato, né, ser eleito, isso aí é uma consequência do trabalho que a gente faz. Viu, Rafael? Viu, Áurea? Tiago está aí nos bastidores também. Ser eleito é uma consequência. A gente não pode abrir mão do que a gente acredita para ser candidato. A eleição não pode estar acima daquilo que a gente realmente é. Sabe? A gente tem que defender quem a gente é, mesmo que não sejamos candidatos. Se a gente tiver que renunciar à nossa candidatura, a gente faz. Porque ser honesto, isso aí vem de berço. Honrar a Deus, isso aí é princípio, isso aí é valor. Ser eleito não está acima disso, não, gente. E aí a gente vê agora, né, os vereadores deixando de investigar casos de corrupção, porque agora vai ser gasto, agora está na época de campanha, vai gerar um desgaste desnecessário. Olha, que é isso, gente? Eleição não está acima dos princípios e valores, não. Eleição tem que ser uma consequência de um trabalho que a gente faz de combate à corrupção, à honestidade, lealdade, verdade, justiça. É isso que tem que ser. É isso que a gente tem que levantar. E vamos entrar nessa campanha com esse espírito, né? Vamos, conforme o Tiago diz, vamos retomar o controle, porque realmente está tudo descontrolado. E tudo começa agora. Não adianta a gente pensar que lá em 2026 a gente vai eleger um presidente conservador e os nossos problemas estarão resolvidos, porque não funciona assim. Tudo começa aqui, ó. É a base, é no município. Começa na eleição de vereadores e prefeitos. Começa agora, para que lá em 2026, aí sim, com essa base de honestidade, verdade, lealdade, justiça, a gente consiga eleger alguém que realmente nos represente, né? Que aí a gente consegue transformar. Não é mágica, gente. O Olavo de Carvalho ele costumava dizer que a direita, que até então, né, que foi levantada aí após a eleição do Bolsonaro, Olavo de Carvalho costumava dizer que essa direita ela é burra. E eu tenho que concordar com ele, porque a esquerda ela passou aí 40, 50 anos preparando a massa, né? Preparando as bases e se infiltrando nos espaços públicos, na educação, na cultura, na comunicação, né? nos órgãos de imprensa. A imprensa ela passou aí 40, 50 anos se infiltrando na sociedade, até que lá em 2003 conseguiram enfim eleger o Lula. Aí a direita em 2018 elege o Bolsonaro. E ela passou a acreditar que ali ela tinha conseguido mudar o país. É óbvio que não era assim. É como
se a gente tivesse... tem o bolo todo pronto, né? Aí a gente pega a cereja e acha que pegando a cereja a gente tem um bolo inteiro. É claro que não era assim. Tanto não foi assim que chegamos em 2020, por um erro, na minha avaliação, um erro do Bolsonaro, ele não entrou nas eleições municipais. Bolsonaro foi em Guapé? Não foi, né? Bolsonaro não veio em Belo Horizonte apoiar o Bruno Engler, que era o candidato dele aqui. Ele não se envolveu nas eleições municipais. Aí chegou em 2022, era óbvio que ele ia perder. Eu fiz campanha em 2022, eu fui em Guapé, mas além de Guapé, eu fui em algumas cidades do Vale de Jequitinhonha, eu fui no norte de Minas Gerais, e ali o discurso do Bolsonaro não chegava. Por quê? A gente via uma população, eu vi uma população refém, principalmente nesses locais onde as pessoas precisam de água para sobreviver. Eu vi ali uma população refém da prefeitura para colocar carro-pipa, colocar água na cisterna delas, e era uma prefeitura ligada aos partidos de esquerda. Quem vocês acham que essas pessoas iriam votar? No Bolsonaro? É claro que não. A base estava fraca. Exatamente. Então, vamos retomar o controle em Guapé, vamos retomar o controle em vários municípios, a maioria dos municípios de Minas Gerais, porque aí sim, quando chegarmos em 2026, nós vamos ter condições de ter uma plataforma, uma articulação nacional de direita para que elegemos um conservador, de fato, um conservador de verdade para a presidência da República, para o Senado, 2026. Vão ser 2 senadores, o Guapé vai votar também, e a gente só vai eleger um bom senador para Minas Gerais se nós tivermos uma política conservadora em Guapé. Né? Olha aí, tá até vibrando. Ó, o celular tá vibrando. O celular vibrou, o celular concordou com a gente aí, ó. Independente, né, doutor Mariel, de ser pré-candidato ou não, né, Rafael? Nós sempre estivemos juntos da população, sempre vamos continuar juntos, Sempre. né, reivindicando nossos direitos, independente de estar ou não pré-candidato, nós vamos continuar, sim, cobrando, principalmente, né, a Câmara para que ela trabalhe, para que ela olhe para os interesses da população, né, e possa mostrar um trabalho bem diferente, se Deus quiser, né, o ano que vem, para que a população realmente seja bem representada. É isso aí. E deixo aí como deverzinho de casa para vocês, viu, Rafael? Viu, Áurea? Peçam a informação para a Câmara. O Rafael falou aí de diárias, gasto com diárias. Eles têm que prestar contas disso. Agora chegou o momento do juízo final, né? Vamos julgar as contas aí da Câmara desde 2021 até 2024 e vamos ver quais foram os gastos que realmente tiveram. Isso aí deveria estar no portal Transparência da Câmara, tá? Como não está, via Lei de Acesso à Informação, peçam acesso a essas informações, eles têm que ter. Porque se não tiver, é improbidade administrativa dos presidentes que assumiram de 2021 até agora, viu? Deverzinho de casa aí e exponha para a população quais foram esses gastos. Eu acho que a população merece saber. Ah, são pré-candidatos que estão pedindo, e daí? Então tá, então qualquer cidadão pode fazer, arruma aí uma pessoa que não é candidata e peça essa informação, vamos ver qual vai ser a desculpa deles, né? Não vai ter. Mariel, obrigado, viu? Como se diz, o motivo mais dessa live era para esclarecer mesmo, porque eles falaram lá de um jeito que, como se fosse politicagem, que nós não tínhamos preocupação com dinheiro público, mas é totalmente ao contrário disso, né? Que como se diz, politicagem é falar uma coisa e fazer outra. Isso é o que está mais acontecendo aqui na cidade. E, assim,
Eu digo nosso grupo, pessoas assim de bem que estão sempre junto com a gente aqui, através desse empenho, dessa união, aconteceu essa operação aí, né? E assim, a preocupação nossa é muito grande, que até então já foram mais de R$ 1 milhão que estão voltando aos cofres públicos, através dessa investigação do GAEC, né? Dentre elas, lote, as coisas voltando para o município, lote para Santa Casa, para a vila, sem contar os dinheiros que estão voltando para os cofres. Então, assim, a preocupação nossa é muito grande em questão a isso. E a gente fica, né, Rafael, se todo o trabalho que foi realizado, né, pelo vereador, pelo Thiago, está trazendo esse retorno desse recurso que já tinha ido embora, agora volta principalmente para atender as necessidades da instituição, né, aquelas instituições que mais precisam, e somos nós, ao entrar com pedido, né, de investigação, é que estamos fazendo da Câmara Municipal um trampolim político. Então, você falou muito bem, vamos pedir sim essa prestação de contas, e para deixar claro para a população, somos nós, cidadãos, que estamos fazendo politicagem, estamos fazendo daquela casa um trampolim político, ou quem está lá, né, que ocupou essas cadeiras, que mostre, que prove para a população, então, que eles tiveram economia nos gastos, que realmente eles trabalharam, né, com essa preocupação, né, e com os gastos públicos, que é o que a gente quer. E se isso aconteceu, vamos bater palma para eles, né? Parabéns para eles. Fizeram um bom trabalho. Apesar, né, de ter deixado muito aquém aí em tantas outras situações que poderiam ter atuado, que foi desnecessário aí tantos e tantos pedidos de urgência, né, Rafael? Tudo era em caráter de urgência. Só não tem urgência quando se trata de interesse da população. Aí nós não temos urgência, ou melhor, eles não querem se desgastar para atender aos anseios da população. Quantas e quantas reivindicações foram feitas àquela casa e que nós simplesmente tivemos o não como resposta. É isso aí, Áurea. É isso aí, Rafael. Façam isso aí. Eu acho que é o momento do juízo final, né? Chegar agora ao final desse mandato. Eles têm que prestar as contas, né, para a população. E aí a gente vai ver realmente se eles foram preocupados com os gastos públicos. Doutor Mariel, aproveitando a oportunidade, mais uma vez, muito obrigada por estar sempre aí, né, disponível, estar tirando do seu tempo, que eu sei que é bastante corrido, muito precioso, que peço, né, para que você continue orando por toda a população de Iguapé, orando por todos nós, brasileiros, para que, se Deus quiser, tenhamos aí futuros melhores, né, melhores representantes, e, se Deus quiser, vamos, como diz o Thiago, retomar esse controle. É isso aí, gente. Obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês um pouquinho, né? Expondo a nossa posicionamento político. Não estamos pedindo voto, estamos aqui só dando a nossa opinião sobre o que é necessário mudar, tanto em Belo Horizonte, como também em Guapé, Minas Gerais, no Brasil inteiro. Isso aí. Muito obrigada a todos também que participaram aí da live. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Gente. Obrigado aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Saiu. Fala aí, meu povo. Olha eu aqui de novo. Bom, muito bem. Uma breve explicação do porquê eu abri esse espaço. Eu sempre deixei público que qualquer cidadão de bem que quisesse utilizar da minha plataforma, das minhas redes sociais, para se expressar, para dar a sua opinião acerca do que é pertinente ao conhecimento da população, estaria aberto. E por parte do nosso grupo, da nossa família, das pessoas de bem, como Rafael e Áurea e tantas outras que caminham do nosso lado, eles sempre terão essa minha postura. Da mesma maneira que Áurea deixou o trabalho dela, saiu da propriedade dela, muitas das vezes sem ter a possibilidade de passar em casa e tomar um simples banho. Da mesma forma que Rafael e que todas as pessoas que integram um grupo que desejam o bem verdadeiramente para essa cidade se colocaram
à disposição, de me estender a mão, de me ajudar naquele momento, onde eu estava lá no fundo do poço, onde a maioria desses canalhas tentavam me soterrar, eles estavam lutando comigo para me dar possibilidades de sobrevivência política, e não só de dar sobrevivência política, como me dar energia, força positiva e fé, através da fé deles, para aumentar a minha, de forma que eu conseguisse e consiga seguir caminhando. Então eu deixo claro aqui a todos os integrantes do nosso grupo que os senhores sempre terão, da minha parte, essa mesma atitude que eu estou tendo agora para com Rafael e Áurea. Eu não aceito, não aceitei e não aceitaria de maneira nenhuma vereadores que não têm propriedade, pré-candidatos, a achincalharem a atitude de pessoas como Áurea e Rafael, que procuraram o doutor Mariel e pediram para que ele escrevesse esses pedidos de cassação, sabendo que não seriam votados favoravelmente à população guapiense. O resultado nós já sabíamos, mas mesmo assim eles fizeram. Por quê? Para poder dar exposição ao que precisa ficar exposto, para a população enxergar o mal que essa gente faz. E a vereadora que achincalhou o nome da Áurea, falando que ela estava usando a Câmara Municipal para fazer política, eu garanto a você, vereadora, que essa mulher aqui fez muito mais sem receber um único vintém do dinheiro público do que você que assumiu a cadeira que eu ocupava. Enquanto você estava no conforto da sua casa, ela estava deixando os afazeres, a família dela, o negócio dela, para vir aqui lutar por justiça. Então a senhora, com todo respeito, não tem propriedade para usar do nome da minha amiga, da minha pré-candidata, da minha companheira de luta, e eu uso o nome companheira porque é companheira de verdade, da maneira como a senhora usou. A senhora deveria estudar. E principalmente em se tratando de uma professora, de uma advogada, a senhora não poderia ter passado pela situação vexatória que a senhora passou, de aplaudir aqueles advogados quando eles estavam a persuadindo, porque se a senhora se dedicasse ao seu ofício, fizesse jus ao salário que lhe estava sendo pago, a senhora tinha estudado e não tinha aplaudido quando eles votaram e induziram a senhora a votar em aumento de tributação para essa gente que já paga tanto. E se não é do conhecimento da senhora e dos nobres vereadores, é do nosso, mesmo eles não sendo, e não estou me referindo só a Áurea e a Rafael, não, do nosso grupo, porque todos nós já sabemos que as contas do prefeito foi recusada pelo Tribunal de Contas do Estado. Novamente, exatamente o mesmo motivo que o deixou inelegível, cuja possibilidade de gestão pública ou de desgoverno, leia-se isso, só foi possível através de uma liminar que ainda não foi julgada. Então, novamente, aconteceu exatamente aquilo que eu discuti, que eu briguei, que eu apontei lá na Câmara. Para quem tem a memória um pouco melhor, vai se lembrar dos embates que eu tive com aquele advogado, demonstrando que o Tribunal de Contas já estava apontando ressalvas nas prestações de contas do nosso município. Portanto, nós, diferente do grupo de vocês que se dizem diferente desses que aí estão, estudamos. E eu não vou aqui pegar a propriedade disso, porque eu ainda não tenho certeza, mas eu tenho muita convicção de que a recusa das contas do prefeito se deu por conta de denúncias que eu fiz. Coisa que a senhora, como vereadora, porque é a senhora que recebe para isso, deveria ter feito. Algum dia na sua vida a senhora se levantou do conforto da Câmara Municipal, da sua casa, para procurar o Tribunal de Contas, para procurar o Ministério Público? Não lhe surgiu nenhuma suspeita, estava tudo maravilhosamente acontecendo bem, e agora a senhora se lança como pré-candidata, se colocando como a solução de todos os problemas, e achincalhando pessoas como Áurea, como Rafael, e passou pela cabeça de vocês que eu não me colocaria em defesa deles, tendo sido defendido por eles tantas vezes. Não, isso não aconteceria. Então, mais uma vez, eu agradeço a você, Áurea, agradeço a você, Rafael, me coloco à disposição a todo o nosso grupo, da mesma maneira que eu faço com vocês, não tem distinção, trato Áurea, Rafael, como eu trato qualquer outro pré-candidato, existe sim laços de amizade, mas eu sou leal para com todos os que caminham comigo. E se vocês, qualquer um dos nossos pré-candidatos, passarem por uma situação parecida, tenham certeza que a minha atitude para com vocês será a mesma
a mesma que eu estou tendo para com eles. Então, me despeço de vocês mais uma vez, agradecendo a atenção e reforçando aquilo que o Mariel falou. Estejam atentos. Grande abraço, fiquem todos com Deus e vamos retomar o controle. Obrigado. Obrigada. Obrigada.